pessoal, então vamos lá. Rapidinho, né, passar essa parte aqui, e depois, se tiver alguma dúvida em relação à montagem aí dos slides ou de finalização aí do pré-projeto, aí a gente conversa um pouquinho, então, ao final da apresentação. Aqui é rapidinho, aqui é mesmo só para a gente poder ter uma pequena noção de o que pode e o que não pode nessa parte aqui do TCC, na bela da apresentação. Então, eu sempre falo que isso aqui é uma das poucas vezes que eu vou estar falando isso nessa disciplina, né? Isso aqui são dicas, não é uma norma. Então, se você procurar na norma da BNT, você não vai achar essa parte aqui, porque isso aqui são apenas dicas que a gente passa. E quando é uma dica, né, você pode acatar ou não. Então, se você chegar lá e colocar o slide do seu jeito, a sua apresentação do seu jeito, ela vai estar sendo avaliada, né? E que ela é uma parte da nossa avaliação. Mas você pode cumprir esses esquemas aqui ou não. O que a gente tem que entender a respeito de uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, uma apresentação de slides? Na verdade, o que conta, e antigamente, né, se fazia essas apresentações assim, você entregava a parte escrita, né, para os avaliadores, e eles iam lendo, acompanhando, e você falava. Então, ó, meu trabalho é sobre isso, e aí na minha introdução, né, eu vou falar sobre aquilo, o objetivo do meu trabalho é isso, aquilo, no referencial teórico, e assim, né, debuiando o negócio ao vivo ali, tranquilão. Imagina o tanto que era difícil, tanto para você apresentar um trabalho dessa natureza, tanto para você dar uma palestra, assim, sem nada, né, para você se orientar, ou até mesmo dar uma aula, igual a gente faz tantas vezes lá na faculdade. Então, assim, é só você chegar e falar, sem muita orientação. Então, surge a apresentação de slide para poder nos auxiliar nessa parte, nessa questão aí. Então, na verdade, o slide, ele é só uma representação daquilo que eu vou falar, um auxílio que eu tenho na minha apresentação. Então, por aí a gente já percebe que o slide, ele é um complemento, é algo que vai andar junto com a sua apresentação escrita. E aí, os tópicos essenciais, então, dos slides do TCC são esses aqui, ó. A apresentação, que é um primeiro slide, né, igual vocês viram a minha ali, um slide assim, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, né, uma apresentação com o título, com o nome seu, a sua identificação, e no caso aqui, aceitar o Moisés aqui, e no caso eu não coloquei, né, mas no de vocês aqui, ó, você coloca então o slide com o título do trabalho, o nome do aluno, e não esqueçam, pessoal, por gentileza, de colocar o nome do orientador. Opa! Regra? Não, não é regra. Ah, se eu não colocar o nome do orientador, eu vou perder ponto? Dificilmente. Mas é uma questão de falta de educação, né? De você colocar no slide e não colocar o nome do seu orientador. Então, é só uma dica. Aí, depois, a gente vai para a parte da apresentação. Ô, Marcos Paulo, fecha o microfone aí. Aí, agora sim. Então, a introdução, né, você vai reservar 1 ou 2 slides, dependendo do tamanho da sua introdução, justamente para começar o assunto. E aqui, a gente dá a primeira dica, pessoal, não coloquem muito texto. A gente vai ver essa observação para baixo aí, em outro local, mas aqui, na introdução, se você for ficar pegando cada parágrafo seu, né, e colando ele ali, falando ou lendo o parágrafo da sua introdução na íntegra, ali você já vai matar a sua apresentação, porque ali já vai ter um ranço de quem estiver assistindo e te avaliando. Então, qual que é a dica? Colocar uma frase ou um pequeno trechozinho onde te ajuda a lembrar, porque também se você colocar ali assim, um slide seco, introdução, dificilmente você vai conseguir lembrar o que você tem que falar. Então, se oriente por tópicos. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, então eu vou falar sobre a introdução, né, o tema. Né? Lembra que eu já dei essa dica de como montar a introdução. Então, você coloca alguma coisa, uma frase, um tópicozinho, que vai te lembrar o que você tem que começar a falar. Ou então, igual eu falei, coloca uma frasezinha pequena, um trechozinho pequeno,
uma citação pequena, algo que você olhe para a tela momentaneamente, porque igual a apresentação ela é voltada para frente, no caso aqui de vocês, muda um pouquinho, né? Você vai estar vendo a sua tela. Então, se fosse num período normal, né, você só olharia para poder ler rapidinho e voltaria para poder continuar a sua apresentação sempre de frente para a banca. No nosso caso agora, o protocolo é diferente. Você vai estar vendo a tela do seu computador com um slide e falando, olhando para a sua webcam. Muda um pouquinho. Mas, enfim, então, use frases pequenas, pequenininhas ou pequenos trechos para não ficar cansativo já de início. Depois, nós colocamos um outro slide para objetivo, né? E aí, esse sim é na íntegra. Você pode colocar lá o objetivo geral, copia e cola ele certinho. Os seus objetivos específicos também, você copia e cola ele certinho, para não ter problema, né? Então, esse sim você vai ler na íntegra. Aí depois, aqui está falando a metodologia. Mas, já vou te adiantando, que o slide ele é na ordem da sua apresentação. Então, aqui o que vem depois do objetivo? Vem um referencial teórico. Mas é porque eu vou falar nele daqui a pouquinho. Então, reserve para a metodologia de 1 a 3 slides, onde também você vai trabalhar com tópicos. Lembra quais são os tópicos? O primeiro, local de estudo. O segundo, tipo de pesquisa. O terceiro, seleção de entrevistados. E o quarto, o método de estatística, né? O que você vai usar para poder tratar aquelas informações. Então, coloca os tópicos e vá falando, explicando cada um. O local de estudo, o meu trabalho ele vai ser realizado na fábrica A, na fábrica B, ou o meu trabalho vai ser realizado em tal local, vai ser assim assado. O método de pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa por causa disso, disso e disso, né, porque a gente entende, eu entendo que seja melhor, baseado em fulano e tal. E aí, você vai montando a sua apresentação de acordo com a sua capacidade. Agora tá tranquilo? Tá, né? Aí, pessoal, vem a primeira dica. Várias dicas que eu vou estar falando aqui. A primeira delas é simplicidade é tudo. Não sei se vocês repararam, mas o meu slide, ele é branco com um texto preto, simplesmente. Então, não tem necessidade de ficar colocando aquele carnaval danado, aquela penteadeira de baiano que a gente costuma brincar, e foto para lá, e figura para cá, e efeito para lá, e texto rodando, e texto voltando, porque isso aí, sabe, não é o essencial nesse momento. Para nós aqui, sempre lembrar que simplicidade é tudo. Se você chegar e apresentar um slide assim, branco, com o texto preto, tá ótimo, né? Então, não enfeite muito, até para não ficar avacalhado, não ficar pesado e para não ter problema depois na hora da sua apresentação, né? Efeito não funcionar, isso e aquilo. Então, lembra, simplicidade é tudo. Então, não queira colocar todas as informações do trabalho escrito nos slides, como eu falei. O slide ele é uma contemplação, é um auxílio que você vai ter para poder apresentar a sua parte escrita, que vai estar na mão do seu orientador, de quem for estar avaliando a sua banca. A apresentação deve conter apenas os pontos-chave da pesquisa, ou seja, aqueles que ajudam os membros da banca a acompanhar a sua linha de raciocínio. Por isso que a gente fala muito em tópicos. E, além de apostar em conteúdo bem pontual, também é importante criar slides simples. As telas devem facilitar a leitura e a compreensão daquilo que é considerado essencial. Então, simplicidade é tudo. Outra dica, ser organizado. Né? Muitos alunos se dão mal na apresentação do trabalho de conclusão porque mostram slides bagunçados e difíceis de entender. Volta no primeiro, né? Simplicidade. Então, organiza direitinho, coloca na ordem que a pessoa vai estar acompanhando, vai estar lendo, enumera os slides, até para a pessoa olhar e falar assim, na hora que ele for olhar, ele fala assim, fulano, volta ali no slide 3, porque ali tem um detalhe, tem um erro, ou tem uma observação que eu quero, né, uma crítica construtiva, ou um elogio que eu quero fazer nesse slide aqui, volta ali para mim. Então, enumerar o slide, colocar na parte de baixo de cada tela, ter esse cuidado, né, para não ficar um número num lugar alto, diferente, não, põe ele aqui embaixo, no cantinho, ou no meio, entendeu? Para ficar bem simplificado. Outra, use fontes grandes e textos curtos. Essa aqui que eu estou usando, se não me falha a memória, depois eu posso confirmar para vocês, é a Times New Roman tamanho 20, se não me falha a memória. Então, repare que, para quem está lendo, né, tá num tamanho ótimo, excelente, todo mundo consegue acompanhar. Então, tá a dica aí para vocês, usar uma fonte maior, né, e um texto bem curto. Então, ao elaborar fonte grande,
Depois de elaborar um texto curto, tenha cuidado de formatá-lo com os espaçamentos entre linha, 1,5, até para a pessoa que estiver falando, você, no caso, tem um respiro para cada linha que você for saltar. E na hora de escolher a fonte, de preferência, tipo sem serifa, que é o caso dessa Helvética, Arial e Calibre. Então, uma fonte com serifa, como é o caso da Times, dificulta a leitura à distância, mas aqui para nós ela facilita. Então, você pode usar a Times. Aliás, eu vou confirmar ali, mas eu acho que essa aqui eu falei errado. Essa aqui é Arial. Não é recomendado usar a Times New Roman, é o contrário. Então, você pode usar aquela Helvética, Arial ou a Calibre. Uma dessas três. De preferência, né? O Thiago não está sabendo nem ler. Pô, brincadeira. Cuidado com a disposição do texto. Então, o que acontece? Em muitos casos, a parte inferior do slide, lá embaixo, ela não fica visível para todo mundo. Isso falando em termos de sala de aula, né? Não é o nosso caso aqui, que a apresentação vai ser via Skype. Mas, de qualquer forma, até para não ficar muito carregado, usa 2/3 do slide. Então, você imagina esse slide aqui, você divide ele em 3 partes, a última parte você deixa só para o númerozinho da página e evita colocar alguma coisa ali embaixo. A não ser que seja uma pequena figura, alguma coisa assim. Tá ok? Vamos lá, próxima dica. Use gráficos, diagramas e fluxogramas. Então, os gráficos, os diagramas e os fluxogramas são componentes que ajudam a tornar a apresentação mais dinâmica e ilustrativa. Então, pessoal, explore ao máximo esse recurso, entendeu? Muita gente já perguntou, posso usar figura? Posso usar? Pode, deve. Só que não coloque nada que não esteja na sua apresentação física, né? Na sua apresentação escrita. Por quê? Às vezes, alguém pode virar e falar assim, pô, mas você não colocou essa figura, você não colocou esse fluxograma, ou esse diagrama aqui, ou esse gráfico, e se você tivesse colocado, o entendimento ficaria melhor. Então, evite. Não é uma regra, não. Você até pode colocar uma figura, um gráfico, algo que não esteja lá, mas não convém. Sempre coloca o que está lá na sua parte escrita, porque a pessoa vai acompanhar mais facilmente. Igual eu falei lá atrás, né? Aqui chegou a parte, então, use e abuse dos tópicos. Então, conforme já foi dito antes, né? Sempre com textos curtos e tópicos, entendeu? Sempre trabalhando com tópicos. E os slides não devem conter texto corrido. É recomendado trabalhar com itens ao invés de frases completas. Então, evita ao máximo de ficar ali colocando texto. Coloca sempre texto curto, que facilita a sua vida. Outra coisa, foco no essencial. Isso aqui, pessoal, muita gente já me passou alguns slides, e eu já até dei algumas dicas, e aí você tem que lembrar uma coisa. Toda avaliação, ela vai tanto da sua parte escrita, todo o conteúdo escrito, quanto da sua apresentação. Então, são duas avaliações distintas que nós temos para poder gerar essa nota, que a gente fala que é a nota da disciplina. Então, não adianta você fazer um trabalho muito bem escrito, se depois, na hora de apresentar, você apresenta ele com 5 minutos, ou se apresenta ele com 30. Ou seja, se é uma parte, se é uma regra, você se ater a 15 minutos, então, se explore nesses 15 minutos. O que é uma dica que vai aqui na parte da apresentação? Como você tem 15 minutos no pré-projeto e 20 no TCC, no TCC2, no projeto final, então a gente considera um tempo bacana entre 10 a 15 minutos. Menos que 10, você vai perder ponto nessa sua apresentação, por ter sido muito rápido, e acima de 15 minutos você também deve perder alguns pontinhos, porque você não se ateve ao tempo. É a mesma coisa de eu ir dar uma aula, a aula termina às 8h40 e eu falar até às 9h, vocês vão ficar bravos comigo, né? Então, entre 10 e 15 minutos nessa primeira etapa de TCC1 de pré-projeto. E depois, cada professor tem 5 minutos para suas considerações. Então, vai girar em torno de 25 minutos cada apresentação. 15 no máximo de vocês, 5 de cada professor. Então, você tem que distribuir. Adianta você montar 30 slides para falar em 15 minutos? Vai virar um angu de caroço. Você tem 30 segundos para poder falar cada slide, e com certeza você vai se perder. Então, qual que é uma dica assim, primordial? Que eu fiz isso em 2009, quando eu fui apresentar o meu, e eu sempre depois refiz quando eu precisei, e a dica que eu passo.
Quando você for apresentar, no dia que você for apresentar ali, aquela última passada, vai para o seu quarto, fecha a porta, avisa o pessoal da sua casa, ó, não tô ficando doido, não tô falando sozinho, não tô doido ainda, tô quase. E marca no relógio, 15 minutos. E faça a apresentação passando, ensaiando, como se você estivesse realmente apresentando. E isso vai fazer com que você controle o seu tempo, né? Isso aí vai fazer você saber, oh, não, nesse slide aqui, nessa parte, perdão, eu estou gastando muito tempo, ou eu estou falando muito rápido. Então, para você saber administrar o seu tempo, vai essa dica. Foca no essencial do seu trabalho e, principalmente, ensaia antes, para você chegar com o texto afiado. E isso é bom, pessoal, porque eu sei que qualquer situação que foge da nossa naturalidade, ela nos deixa numa situação complicada, né? A gente fica nervoso. Eu estou acostumado a dar aula, a falar, mas sempre quando eu tenho que fazer algo que não está na minha normalidade, isso me gera um certo desconforto. Então, todo mundo vai chegar lá, de vocês, e sim, vão ficar com frio na barriga, vão ficar tenso antes, né? Vai dar aquele branco. Então, quando você lê, quando você faz esse ensaio antes, você já vai ficando com aquilo mentalizado. Não ache que a gente, como professor, chega lá sem saber o que vai falar na sala de aula, por exemplo. A gente pega o slide, a gente repassa, a gente verifica, fala, aqui eu vou citar tal coisa, ali eu vou citar tal coisa. E é assim que funciona, né? Então, se nós que temos um pouquinho mais de experiências não fazemos assim ao vivo, imagina para vocês que não estão acostumados e que vão sentir um certo desconforto. Então, ensaiem, treinem bastante, porque você vai saber cada etapa que você tem que falar e a sua apresentação vai fluir de uma forma muito bacana. Próximo, referenciar os autores. Tanto nos slides quanto na sua fala, você deve referenciar os autores que foram utilizados para embasar o conteúdo do trabalho. Então, quando você vai falar de um certo tópico, você precisa lembrar, você coloca ali, né, o autor fala, ó, segundo fulano, né, ele cita isso, ele fala aquilo, sempre na parte do referencial teórico. Então, dê os créditos e os ônus aos pesquisadores consultados para você fazer esse TCC. E dessa forma fica mais fácil lidar com possíveis questionamentos da banca que podem, não estou falando que vai, mas que podem acontecer. O uso de figuras, animações e efeitos, né, não acrescente uma imagem na apresentação apenas porque você acha que ela é bonita, né, ela deve realmente ser relevante para o conteúdo. Por isso que eu falei ali atrás no slide anterior, foco no essencial. Então, cuidado, pessoal, para não sobrecarregar os slides com muito efeito. Mais uma vez, está a dica aí. E aí, ó, eu tinha falado lá, tá aqui a dica 10, eu acho que é a última, ou penúltima, se eu não estou enganado, não, é a penúltima. É ensaio em casa. Então, tem o hábito de falar, não tem o hábito de falar em público? Ensaia. Ao ensaiar, procure ser positivo, firme, demonstre motivação, né? Finja que está olhando para a plateia, fale devagar, sem cair na armadilha do nervosismo, e aponte os slides com auxílio da caneta. Não é o nosso caso dessa vez, excepcionalmente. E durante a apresentação, evite mão no bolso, braço cruzado, papel na mão e posição muito relaxada. Tá vendo algumas dicas daquilo que a gente fala quando você vai apresentar trabalho lá, né, de alguma disciplina lá no quadro, lá na frente? Aí o cara põe a mão no bolso, cruza o braço, papelzinho na mão lendo, encosta lá no quadro assim, e acha que tá no balcão do boteco. Então, tá vendo? Isso tudo são dicas. Então, eu não tirei essa dica, né? Vocês não vão precisar, vocês vão estar igual eu, assim, ó, aparecendo só o busto, mas dessa vez. Mas com certeza no TCC2, se Deus assim o permitir, a gente vai fazer isso tudo ao vivo, né, com presença dos alunos todos ali da sala de vocês e tal. Então, evitem essas posturas e até mesmo para apresentações futuras, né? Reuniões de futuros administradores, palestras, evitem. Então, tá aí a dica. E por último, de dica, o que nós temos? Faça o backup dos slides, para não perder, pessoal. Isso aqui acontece muito quando a apresentação ela é física, porque a pessoa vai lá, faz o pendrive, ou faz a apresentação, monta o slide, põe num pendrive ou faz alguma coisa, ou deixa no próprio notebook dele. A hora que chega lá, o notebook não é compatível com o DataShow, ou se ele põe num pendrive, o pendrive não abre, pode acontecer. Então, sempre faça backup. E aí vai uma dica aqui do Thiagão. Eu fiz isso em 2009 e até hoje isso aí é muito válido, muito simples e muito válido. Eu sempre, quando é algo muito importante, assim, hoje a gente tem computação em nuvem, mas até então naquela época que não tinha muito isso, eu mandava por meu e-mail e eu colocava.
né, TCC e a data, TCC e a data. E sempre que eu fazia uma alteração, eu mandava para o meu e-mail. Por quê? Porque eu sabia a última data que estava lá era a última modificação que eu tinha feito. E aí, vamos supor, meu notebook explodiu, o pendrive sumiu, o pendrive queimou, qualquer problema, pegou fogo, explodiu, o carro capotou. Se você chegou lá, qualquer computador que te apresentar, que tiver acesso à internet, você acessa o seu e-mail, baixa a apresentação e vai ser feliz. Então isso aí te evita muita emulação. Então tá aí uma dica. Faça o backup dos slides. Para não chegar faltando meia hora e você falar, puta merda, cadê o trem? Não tem, não abre. Então, também existe a possibilidade de transformar o arquivo em PDF. Porque qual que é essa dica do PDF? É porque às vezes você põe no pendrive e você usa uma fonte ou um temazinho, né, para poder ficar mais apresentável o slide, no seu computador. E, de repente, no computador que você vai apresentar, ele não tem nem aquela fonte que você usou e nem o tema. Aí, o que vai acontecer? Ele vai desconfigurar. Aí, você vai chegar, as letras vai estar tudo atrapalhada, e aí você vai ficar louco. Então, se você salva em PDF, não tem esse problema. Então, tá aí mais uma dica. Bom, aqui terminou a dica. Deixa eu terminar meu compartilhamento para a gente passar para a parte normal. Tira esse fundo preto aqui. Beleza. Bom, pessoal, e aí? Agora é a hora de vocês. Eu sei que eu falei muito, e a gente tem 10 minutinhos, porque o Zoom é 40 minutos, né? Então, 10 minutos aí para a gente poder tirar essas dúvidas e encerrar essa nossa videoaula. Ok? Manda ver. Ô, Thiago. Oi. Igor. Diga aí, Igor. Bom? Joia, aceita água? Obrigado. Quanto que eles vão liberar pra gente, assim, a data que vai ser certinho, o horário, como que vai ser essa estrutura? Ué, André não passou para vocês o horário ainda não? Não. Ué, não, o horário tá pronto. Inclusive, foi passado para o Adriano Kever, que é o coordenador. Para a Andréia já foi passado umas 3 semanas, quando eu montei esse horário. Para ela analisar, né, se tinha algum problema. Depois, semana passada, eu passei formalmente para o Adriano Kever. E eu achei que ele já tinha disponibilizado isso aí para vocês como comunicado. Pelo menos para pedagogia, eu acho que ele já passou. Eu vou cobrar ele, e se ele não me responder, eu já passo para vocês aí lá no grupo do WhatsApp, porque tá pronto o horário. Posso até olhar, não vai dar tempo que vai atrasar, porque vai acabar o tempo. Mas se der, eu até olho rapidinho ali para vocês, para quem perguntar. Se puder mandar no grupo. Mando sim. Se ele não passar agora, eu já mando hoje mesmo. E aí, o que acontece? Como a apresentação ela vai ser toda via Skype. Então, para normalizar, né? Para todo mundo seguir o mesmo padrão, para não ficar essa bagunça que as aulas a gente tem. Um vai pelo Zoom, o outro vai pelo Google Meet e por aí afora. Então, vai ser tudo pelo Skype. E aí eu já peço para vocês que baixem o Skype, né, no computador de vocês ou no notebook. E aí vai ser passado na semana que vem os tutoriais. Acho que o Ricardo vai gravar esses tutoriais. Se ele não gravar, aí eu gravo, de como vocês vão receber no momento. Já adianto que quem vai abrir a reunião é o professor orientador de cada um. Ele abre, né, a reunião e ele convida tanto você, o aluno, quanto o outro professor. E aí está estabelecida a reunião. Entendeu? Vai então. Ô, Thiago. Thiago. Espera só um minutinho, Gabriel. Opa. Moisés aqui. Essa apresentação, quem vai estar assistindo? Você e quais os outros professores? É só você e os 2 professores da banca. O seu orientador e o avaliador. Só os 3. Certo. Aí já decidiu quem que é o avaliador? Já tá pronto o horário. É o que eu tava falando agora há pouco. Se o Adriano não passar, eu passo para vocês hoje no grupo e vocês já vão ver quem que é e os horários. Não, certinho então. Beleza. Diga, Gabriel. Assim, boa noite, tudo bem? Boa noite, joia. Aqui, tipo assim, durante a apresentação, os orientadores, a banca pode fazer perguntas durante o trabalho, assim? 15 minutos. Para poder apresentar. Depois, o professor tem 5 minutos para fazer as suas considerações. E aí, eventualmente, ele pode ou não fazer perguntas, dar dicas. É bom, pessoal. Que é? Também eu não. Uma dica, pessoal.
E foi até bom o Gabriel ter perguntado isso, porque eu lembrei de citar algo que eu falaria em sala de aula, mas aqui eu não falei. Quem tem Moisés. Coloquei o Moisés aqui no mute. Beleza. O que acontece? A fase de pré-projeto, ela é uma fase... Alô, gente, quem tá com o microfone aberto pra nós? Aí, ela é uma fase, pessoal, de testes e avaliações. Então, eu sempre falo que na apresentação, no pré-projeto, você vai receber muitas críticas. E é bom que você receba essas críticas. Por quê? Porque o seu trabalho, por isso que é um pré-projeto, né? Ele vai estar sendo moldado ali. Então, você vai ter opinião de duas pessoas, tanto do seu orientador, que é o que teoricamente entende mais da área do seu projeto, a gente supõe, e de uma outra pessoa que também é referência e é capacitado para isso. Então, vão ser duas pessoas que vão estar lapidando o seu trabalho. Então, muita gente chega e fala assim, não, meu professor é mala, fulano de tal me criticou, fulano de tal falou que estava errado, falando que não sei o que tem, pediu para eu refazer isso aqui. Então, o pré-projeto é o momento para isso. Então, não fique bravo com ninguém, né? Mesmo porque eles têm orientação para poder não ser mal educado, é óbvio. Mas fazer as considerações, então, assim, sempre acata, sempre procura ver o que cada um está pedindo, porque o pré-projeto serve para isso, né? Para você não... Imagina se não tem pré-projeto. Você passa 1 ano ou 6 meses preparando algo para chegar lá e alguém falar assim, não, isso não é viável, isso ficou uma bosta. Então, qual que é pior? Né? Você chegar lá e perder ou você ter esse pré-projeto justamente para poder alinhar o seu trabalho. Então, levem em consideração as dicas, não levem para o lado pessoal, fulano me criticou, eu não gosto de fulano, de ciclano, o Thiago Bosta foi colocar ele na minha banca. Não, então, não é por aí não, tá ok? Se tiver algum problema em particular aí, me fala que a gente tenta fazer alguma alteração em algum sentido. Mas assim, todos os professores, todo mundo conhece aí, é bacana, cada um tem a sua particularidade e o momento é para isso, pessoal. O momento é para críticas, para poder afinar e melhorar o trabalho, certo? O Thiago, o Matheus faz parte de alguma banca? Eu acho que não. Peraí. Por quê? Thiago. Ele? Ô, Thiago. Oi. Assim, tipo assim, que a gente teve 8 professores, vamos supor assim, a gente teve 8 professores até agora, certo? Uhum. Vamos supor, é só desses 8 que é da banca ou pode ser de outros professores que a gente não teve contato ainda? Não, pode acontecer. Qual que é o critério? Respondendo, o Matheus não tá, não. Acho que não é dia dele. E um dos critérios é justamente esse. Eu preciso colocar, como é segunda, terça e quarta, eu preciso colocar professores que estão na faculdade ou que estariam na faculdade, né? Tem um horário de aula segunda, terça e quarta. Então, é baseado nesse horário. Então, são professores que dão aula na administração na segunda, na terça e na quarta. Mas o Matheus não tá, não. Para quem tava com medo dele aí. Próxima, falta 3 minutinhos. Corre lá. Mais dúvidas? O que é mais reprovado assim é só o plágio mesmo, Thiago? Ô, Gabriel, para te ser sincero, sim. Eu costumo falar que o trabalho, por mais ruim que ele esteja escrito, mal estruturado, se a pessoa cumpriu aquela estrutura mínima, né, de você fazer uma introdução, ter um objetivo, uma capa, uma introdução, um objetivo, alguma coisa de referencial, alguma coisa de metodologia, mesmo não estando certo, você cumpriu a disciplina no que tange a fazer um trabalho. E aí a sua nota ela vai girar entre 60 e 100, né, de um trabalho muito ruim para um trabalho excepcional. Só que essa é uma visão minha, né, e eu acho que a maioria dos professores compactua com essa visão também. Mas eu já vi em alguns casos muito remoto, professores, e aí eu vou só citar o nome dele, mas não é nada pessoal contra ele não, o Zé William, por exemplo, que eu já vi ele algumas vezes reprovar por conteúdo. Né? Ele olhou, não, o conteúdo não tá bacana, e pediu para a pessoa refazer, né? Não é que reprovou, pediu para a pessoa refazer várias coisas. E aí, o que realmente reprova é plágio.
Mais alguma? 1 minuto e 30. Se tiver mais dúvidas, pessoal, depois a gente pode abrir eu posso abrir outra reunião. É só porque essa vai encerrar daqui a 1 minuto e 20. Mais dúvidas? Não? Você tinha falado alguma coisa de entregar segunda-feira? Ah, tá. Vou já falar rapidinho. Qualquer coisa também eu mando uma mensagem lá no grupo, um áudio lá no grupo do WhatsApp. A próxima aula nossa é quarta-feira que vem. E aí, se vocês me entregam isso quarta-feira, na quinta-feira, se eu passo para o professor, ele vai ter praticamente 4 dias, considerando que um é sábado e domingo, 2 são sábado e domingo. Então, sobra a quinta e a sexta para ele ler, porque na segunda já é a apresentação. Então, a gente vai marcar a data para entregar até na segunda-feira à noite, beleza? Mais detalhes, vocês podem estar me perguntando, porque vai estar encerrando a reunião, pode estar me perguntando lá no grupo de WhatsApp, mas a data para entrega em PDF para mim, lá no sistema web aula, segunda-feira, dia 15, até meia-noite. Certinho? Às 10h59. Mais alguma coisa, pessoal? Precisa abrir outra reunião, não, né? Podemos encerrar essa aqui? Pode. Então, obrigado. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp lá que eu respondo. Daqui a pouquinho eu passo para vocês o horário lá no grupo também. Grande abraço, gente. Obrigado.